Augusto. Ô Augusto! Deus abençoe o senhor. Firme e forte. Janaína Borba. Janaína Borba. Estamos aí, Janaína. Com a graça e a misericórdia do Todo-Poderoso. Fátima. Fala, Fátima. Cheiro. Joãozinho. Fala, João. Tolentino. Tolentino. É isso aí, Tolentino. Seu Jorge. Fala, Jorge. Mãe. Felipe. Tânia. Tânia. Dona Terezinha. Dona Terezinha Vaz. Deus abençoe a senhora, Dona Terezinha. O Joãozinho colocou o capitão. Capitão Mar de Guerra, João. João, capitão. Elisete. Elisete. Firme e forte. Vou compartilhar, gente. Compartilhando sempre. Vou compartilhando, vou compartilhando. Thaís. Thaís. E Gessé. Adilson. Fala, Dilson. Adilson falou que hoje mataram um pouco de saudade do pai e da mãe. Breno. Luciana Paula. Vanderlei Matos. Vanderlei Matos. Bem-vindo, Vanderlei. Deus lhe abençoe a sua vida. Já está abençoando, né, Vanderlei? A Janaína já compartilhou. É isso aí, Janaína. Alex Mafra. Alex Mafra. Bem-vindos. Povo de Deus. Marcos Gisilene. Marcos Gisilene. Gabriel e Jamile.
Johnny Manioto. Jones Manioto. Deus abençoe, Johnny. Você e sua linda família. Dona Ilma. Ilma? Ilma. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Joseni Macedo. Joseli Macedo. A IP Boas Novas está dando boa noite. Pastor Rui Oliveira dos Reis. IP Boas Novas de Mesquita, Rio de Janeiro. Está dando graça e paz. Deus abençoe vocês. Graça e paz, amados. Rafael Anselmo. Rafael Anselmo. Tati do Paulo. Tati. Tati do Paulo. Bruno. Bruno. A Tati já compartilhou. É isso aí, Tati. Vamos compartilhar, gente. Jaque. Fala, Jaque. Rose Teodoro. Fala, Rose. A Rose do Saramaleito. Cleison. Cleilson. Terezinha Rosa. Dona Terezinha Rosa, bem-vinda. Pessoal do Provida, que estiverem vendo, Deus abençoe a todos vocês. Já que já compartilhou. Dona Terezinha, boa noite, pai. Dona Terezinha, boa noite. Boa noite, Dona Terezinha. Bem, meus irmãos,
Nós vamos dar início a esse momento de reunião de oração e estudo da Palavra de Deus. Como sempre faço às terça-feiras, eu recomendo aos irmãos que, após o estudo, façam suas orações em casa com seus familiares, os maridos com suas esposas, não é? Junto com seus filhos, e orem a Deus. Inclusive hoje nós vamos estudar sobre oração. Devo fazer uns 2 ou 3 estudos sobre oração. Vamos começar hoje. E hoje, como é dia especial para oração na nossa igreja, nós pedimos, né, alertamos as pessoas que, após o estudo, faça a sua oração em casa, assim como a gente faz na igreja. Quando termina o estudo, nós íamos para as nossas classes e cada um fazia as suas orações. Faça isso também em casa. Tá? Reúna com a sua família, faz uma oração, peça a Deus, apresente a Deus, tá? Seus pedidos. Hoje nós vamos aprender algumas coisas muito importantes que Jesus ensina sobre a oração quando ele conta 2 parábolas. E esse texto está registrado lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, a vida de oração, quando Deus instituiu, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele estava ensinando-os que o nosso Deus é o Deus do diálogo, é o Deus da conversa. Né? Por isso que chama diálogo, 2 pessoas falando. Uma fala, a outra ouve. E é diálogo por quê? E não monólogo. É diálogo porque nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da sua palavra. Mas Deus também fala conosco na resposta das orações que estamos fazendo a Ele. É muito bom nós aprendermos o aspecto prático da oração. Quando Deus responde às nossas orações, Ele está falando para nós que não só aprovou o nosso pedido, mas que também responde Ele para a sua alegria, a sua felicidade. E assim possamos desenvolver cada vez mais a nossa fé nele.
A pergunta que muitas pessoas fazem, às vezes, é: se Deus sabe tudo aquilo que queremos, por que devemos orar? Devemos orar porque o Senhor Deus ordenou, que é para fortalecer a nossa fé, fortalecer a sua presença em nossas vidas. Nesses estudos que vamos fazer, nós vamos descobrir o significado disso. Hoje, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo contou essas duas parábolas, deixando-nos algumas lições importantes sobre oração. Uma das primeiras coisas que nós temos que aprender, o que significa, né? O que oração significa? A oração, a primeira coisa que a oração significa para o crente, tá? A oração significa para o crente o reconhecimento da nossa insuficiência. Uma pessoa que ora, ela está reconhecendo diante de Deus que ela não é autossuficiente, que ela não é suficiente para resolver os seus problemas. Por isso ela se coloca diante do Senhor. Por isso ela ora ao Senhor pedindo a bênção dele, a ajuda dele. É um reconhecimento que nós fazemos, meus irmãos, diante de problemas os mais diversos possíveis. E muitos problemas que se apresentam diante de nós são de dificílima solução. A maioria dos problemas graves que nós temos, pode ser na área da saúde, na área financeira, nos relacionamentos, nós vamos encontrar certas dificuldades. Tem pessoas que têm muita dificuldade para perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade imensa para isso. Aí a pessoa, quando se coloca diante de Deus pedindo, ela pede ajuda porque ela sabe que ela não tem condições de perdoar sozinha, se Deus não abençoá-la, se Deus não ajudar, se Deus não estender da sua graça e misericórdia, fazendo com que ela realmente seja quebrantada ao ponto de realmente praticar o perdão, não é? Então, muitas causas na nossa vida, tá? Nós, quando oramos, nós estamos dizendo para o Senhor nosso Deus e para nós mesmos, temos uma convicção que nós não somos autossuficientes, nós não conseguimos solucionar esses problemas. E uma outra característica interessante é que nós, quando oramos ao nosso Deus, a oração também significa que nós confiamos na proteção dele. Isso, as pessoas falam muito em oração, eu acredito muito em Deus, mas quando nós oramos, a oração está demonstrando para nós, no nosso coração, que nós, ao procurarmos o Senhor nosso Deus, nós estamos dizendo para Ele que nós confiamos nele, que nós dependemos dele, porque nós sabemos quem Ele é, sabemos que Ele tem poder para resolver, para nos ajudar, para nos acompanhar. A oração, ela tem uma virtude muito grande, ela nos aproxima de Deus de tal forma que nós confiamos literalmente nele, confiamos na palavra dele, confiamos nas promessas da palavra dele. Porque isso é o significado da fé. Fé nada mais é do que crer naquilo que Deus prometeu nas Escrituras. Fé nada mais é do que crer na certeza de que Deus vai cumprir suas promessas. Porque se você pegar a fé e tirar esse pano de fundo, nós vamos ter um problema grave. Porque o escritor aos Hebreus, quando escreve que a fé é a certeza das coisas que não se vê, como é que eu vou ter certeza de algo que eu não vejo? Só existe uma coisa que eu não vejo, uma promessa cumprida. Se Deus fez uma determinada promessa na Bíblia, eu creio que ela vai se cumprir, porque é Deus quem fez. Por isso que quando eu oro, eu estou confiando na sua proteção divina. Eu confio no Senhor, porque Ele há de cumprir a sua promessa. Não é verdade? E outra característica, humildade que conta com a resposta do amor de Deus. Quando nós, no nosso coração, dispomos o nosso coração a buscar o Senhor Deus em oração, tá? Nós naquele momento estamos nos humilhando diante de Deus. A oração significa isso, tá? A oração traz um significado de humilhação. A pessoa que não ora, não gosta de orar, ela tem uma certa dificuldade no seu relacionamento com Deus com relação à humildade. Porque o simples ato de orar e de se ajoelhar é um ato de humilhação.
É um ato que nós necessitamos disso. Nós precisamos nos humilhar. Muitos na Bíblia, quando se chegavam perto de Jesus Cristo, eles caíam de joelho. E Jesus Cristo é o único que pode receber adoração. Jesus Cristo é o único que pode ser adorado. É o único que eu posso me ajoelhar diante dele. Portanto, a oração em si, ela já é um ato, tá, de humilhação. A pessoa que busca orar, e constantemente orar, ela está constantemente exercitando a sua humildade. Né? Aquela questão daquela arrogância, daquela altivez, das coisas que nós normalmente temos, né? E você vê isso nas parábolas, né? A altivez, só existe uma forma de combater a altivez, de combater a arrogância e orgulho. É orar a Deus de coração sincero, como fez aquele publicano, não é mesmo? Você, quando se ajoelha diante do Pai, quando você busca diante de Deus, quando você em pé, oração não tem posição, você pode fazer ela em pé, desde que o seu coração está humildemente diante do Senhor. Oração é um grande exercício da humildade. É onde eu realmente reconheço a minha insuficiência, confio na proteção de Deus, né? E conto com a resposta do amor dele. Isso mesmo, nós podemos contar com a resposta, porque Deus te ama. Deus nos ama. Ele vai dizer aqui nesse texto, aqui na parábola, que se um juiz iníquo respondeu, apesar da demora, ele pergunta assim: que dirá vosso Pai Celeste, que vos ama? Por que ele não responderia aos seus eleitos? Hein? Você, meu irmão, que está me ouvindo agora, que tem Jesus no seu coração, dentro de um coração honesto e sincero diante de Deus, você é eleito dele, é amado dele. Ele te ama. Por que motivo Deus não iria nos responder? Jesus está falando isso. Então, se um juiz iníquo atende um iníquo atende, que dirá o vosso Pai Celeste? Que vai trazer a nós o quê? A resposta adequada, que vai dedicar na expressão do seu amor a cada um de nós, né? E uma outra característica da oração, que ela vai revelar o seu significado, é a persistência que continua quando a resposta demora. Sim, nós somos perseverantes, né? No versículo 7 você vai encontrar isso aqui no texto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que aí eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Por que Jesus falou pareça demorado? Porque para Deus não existe tempo. O tempo existe para o homem. Para Deus não tem amanhã, depois de amanhã, não. Para Deus já está tudo na frente dele. Está tudo diante de si. Para nós parece demorado, mas para Deus está sendo feito de acordo com aquilo que ele planejou, de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vontade soberana. E nós somos impacientes muitas das vezes em nossas orações, porque nós temos uma tendência imediatista. Nós às vezes colocamos os nossos problemas diante de Deus e queremos que Deus resolva aquilo o mais depressa possível. Porque na nossa visão e pela nossa incapacidade e insuficiência, nós passamos a achar que se não for solucionado até amanhã, ou até hoje de tarde, ou até hoje à noite, a coisa vai ficar de uma forma desesperadora. Nós temos essa tendência humanamente falando. Nós achamos que se o problema não for resolvido dentro de um determinado prazo, que o próprio problema traz consigo um prazo para ser resolvido, não é? Nós nos sentimos ameaçados pelo prazo. Mas só que o Senhor Deus é Deus do tempo. Ele vai resolver quando quer, e vai resolver porque Ele já planejou resolver. A resposta já está programada para ser dada. Nós não vamos adiantar a agenda de Deus. Não vamos. Portanto, o que parece demorado está vindo na hora certa. Aquilo que parece que está tão difícil que não vai acontecer conforme Deus quer, conforme Deus exige. Tudo está subordinado a Ele. Não existe nenhuma lei da natureza, não existe nenhum problema criado pelo homem que Deus não tem solução. O maior de todos os problemas criados pelo homem foi lá no Éden, quando o homem caiu em pecado. A pergunta é: Deus tinha uma solução para aquele problema grave que está arrastando a humanidade até hoje? Tem. Deus já tinha esse problema antes do homem cair. Porque Jesus disse isso.
Não é mesmo? Desde o homem cair em vida, e bendito meu Pai, está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Então significa que Deus já tinha uma solução, já tem um lugar. Ele já está te vendo lá no céu. É? O Senhor Deus já está nos vendo lá no céu. Nós ainda estamos passando pelo processo. Mas Ele já está nos vendo lá, porque Ele não está limitado a tempo. Então nada é demorado que procede de Deus. Tudo está de acordo. O que nós precisamos ser é persistente. Não desanimar. Ficar firme igual aquela viúva. O juiz falou várias vezes para ela, não, não. E ela foi ali, bateu firme. E uma outra característica que a oração vai nos ensinar, amados, é a inteligência que percebe quando uma resposta é dada. Percebe até mesmo quando uma resposta é negativa, porque achamos que está errado. Não. Se você pede ao Senhor paciência, a resposta vem através de tribulação. Isso mesmo. Às vezes você pediu, Senhor, me dê paciência, me dê, Senhor, eu preciso ser mais paciente, preciso ser mais amoroso. Lá vem tribulação. Aí o que a gente interpreta? Deus não ouve a minha oração. Não, Ele está ouvindo a sua oração. Senhor, eu preciso depender mais de Ti. Senhor, eu acho que eu dependo de Ti, mas o que o Senhor faz? Manda necessidade. Deixa-nos ficarmos sem os nossos apoios. Deixa-nos perder a bengala que estamos apoiados. Às vezes é dinheiro, às vezes é condição social, às vezes é uma imensidão de coisas que nos servem, que nós confiamos naquilo. Mas agora você vira para o Senhor e diz, Senhor, numa oração, me ensina a depender de Ti. A primeira lição que você vai receber vai ter que se equilibrar sozinho com Deus. Você vai se equilibrar na presença de Deus e com Ele. Essa vai ser a resposta dele. A tribulação vai vir, vai desestabilizar, nós vamos sentir medo, vamos sentir que não vai dar certo, vamos começar a inventar história. E de acordo com o temperamento de cada um, tem uns que ficam alarmados, tem outros que entram em dúvida, tem outros que vivem ansiosos. Jesus, no segundo capítulo 6 de Mateus, explicou sobre a ansiedade. Ele é inútil e é pecado. Porque a ansiedade coloca Deus numa posição de não ter poder para resolver, para responder. Persistência, querido. Persista. Permaneça firme na oração. Não desanime. Tá? Não desanime nunca da oração. Viu? Peça a Deus. Jorge Miller tem na sua biografia que ele pediu por 5 pessoas na vida dele. Para Deus converter. Ainda em vida, Deus converteu 4. Faltava a 5ª pessoa. Depois que ele morre, a 5ª pessoa foi convertida. Fazia parte do plano de Deus converter aquelas pessoas. Mas não fazia parte do plano de Deus responder enquanto Jorge Miller vivia. Deus deixou de atender a oração, mesmo ele morto? Não. Por isso que nós temos que persistir. Tem coisas que nós estamos pedindo a Deus que vai ser executada por Deus lá depois, lá na frente. Às vezes nem vamos estar aqui. Mas ele respondeu. Porque Deus é Deus que atende as nossas orações. É Deus que cuida de nós. É Deus que está do nosso lado. Não temas, ó vermezinho de Jacó, que sou eu mesmo que te ajudo. Lembram? Pois é. Mas então nós vamos encontrar uma outra questão interessante na Bíblia, tá? E muito importante a respeito da oração. O que a oração efetua? Afinal de contas, tudo que eu falei aqui é o que significa a oração para nós quando nós nos dedicamos a uma vida de oração. Agora vamos ver o que ela efetua. Né? A primeira coisa que a oração vai efetuar é criar, tá? É estabelecer uma relação entre a necessidade humana e o poder de Deus. Sim, vai estabelecer uma relação entre a nossa necessidade e o poder de Deus. Quando você olhar para o Senhor Deus, Ele é o Senhor todo onipotente. Como nós vimos no último estudo, Ele é incomparável. Quando nós nos dedicamos à oração, buscar em Deus oração, a oração começa a efetuar em nós, tá? Numa relação com Deus, ela estabelece uma relação, ela nos coloca numa relação com Deus, tá? De nossa necessidade e o poder dele. Porque se você não ora, você não tem um acesso direto ao poder de Deus.
porque esse caminho não foi estabelecido. E o caminho estabelecido pelas Sagradas Escrituras, para que nós venhamos a ter uma experiência com o poder de Deus, é através da oração. Sim, é através da oração que Deus vai melhorar o seu casamento, é através de qualquer problema que você tiver, é através da oração que Deus revela o seu poder. Quer ter acesso ao poder de Deus? Quer saber como Deus age? Ora e espera no Senhor. Persiste na busca. Eu nunca vi ninguém persistir na busca e ser decepcionado. Nunca vi. E não vou ver nunca. Deus falou, eu velo pelas minhas palavras para guardá-las dentro de vocês. Porque Ele é o único que pode cumprir a palavra. Porque tudo está sujeito a ela. Todas as coisas. Portanto, a oração vai estabelecer a nossa relação com o poder de Deus. Às vezes nós somos uma necessidade gravíssima, mas nós não sabemos e nem conhecemos o poder que Deus tem para resolver aquilo. Se você lembrar do barco direitinho lá, que Jesus estava a bordo, dormindo, o problema era gravíssimo. Mas os discípulos não tinham uma relação com ele, para poder descobrir o quanto que ele tinha o poder para mandar aquele mar acalmar e o vento se aquietar. Hein? É muito importante que nós venhamos sempre ter uma vida de oração buscando essas coisas, porque ela vai estabelecer esse relacionamento. E uma outra coisa, agrada a Deus, Pai, tá? Que deseja a confiança dos seus filhos. Meus irmãos, tem uma coisa que Deus gosta de ver, é os seus filhos ao seu redor, dependendo dele, buscando conselho com ele, tendo experiência com o poder dele. Quantas pessoas, meus irmãos, que não oram, que não têm Jesus, ficam aí passando por aperto desnecessário. Deus é rico em misericórdia, poderoso o suficiente para resolver, para doar, para solucionar, para nos aproximar dele. Deus quer que nos aproximemos dele. Meus irmãos, a oração efetua isso, proximidade a Deus. A oração efetua que nós chegamos mais perto dele. E uma outra característica da oração, tá? O que ela efetua, ela revela a fé que, não achando recurso, preste bem atenção, não achando recurso em si, espera a proteção divina. Isso. A oração revela, meus irmãos, através da fé, naquilo que nós não conseguimos, né, achar recurso. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos aí lutando, procurando solucionar um problema, e vamos e tentamos. E essa mulher aqui da palavra, ela tenta de tudo, ela não vê recurso, não tem solução, parece que a coisa ficou ruim. Se for financeiro, você procura amigo, você procura gerente de banco, você procura tudo, e o Senhor Deus lá, eu sou o teu pai, eu posso atender você. Entende isso? Hein? Eu posso atender você, porque eu tenho como resolver isso. E pela fé, nós buscamos a proteção divina. Meus irmãos, como crentes e filhos de Deus, não vamos ficar por aí andando, esquecendo-se de quem somos. Muitos crentes têm esquecido que Jesus Cristo é o nosso irmão. Que Jesus Cristo, ele nos, realmente, Deus Pai, tá, nos adotou em Cristo. Nós fazemos parte da família de Cristo. O Pai dele é o mesmo Pai nosso. Isso mesmo, a oração começa como? Pai nosso, vós orareis assim. Ele não ora assim, mas nós, ele disse, vós orareis assim. Pai nosso que está no céu. Agora, se você crê nesse Pai poderoso, tá? Pela fé e pelo recurso que você não encontrou nesse mundo, você vai encontrar nele. E uma outra característica interessante. A oração efetua, meus irmãos, algo maravilhoso no homem, que ela salva o homem do desespero, do suicídio, ela salva o homem e o torna mais do que vencedor. Quantas pessoas desesperadas, desanimando da vida hoje, não estou falando de crente, mas quantas pessoas estão desesperadas, não é verdade? Desorientada, né? E lá está o tesouro que traz a vitória, nos torna mais do que vencedores sobre as provações da vida. Meus irmãos.
É impressionante como que a oração faz coisas a nosso favor, o que ela efetua em nossas vidas. Ela vai efetuar a salvação do homem do desespero. Ela salva o homem do desespero. Quantas pessoas, meus irmãos, a gente vê aí que sem Jesus estão desesperados. E às vezes até crentes, meus irmãos, por falta de experiência, por falta de uma vida de oração, por falta de uma vida com a palavra, por falta de uma vida com a igreja, de comunhão com os irmãos, estão passando ou vão passar por sérias dificuldades e vão estar sozinhos naquele momento. E o pai de braços abertos aguardando que aquele filho retorne. Observe aquela parábola do filho pródigo. Ela está falando disso. Mais do que vencedor, tá? Dará graças a Deus. Tá? Daremos graças a Deus. Porque o Senhor Deus tem se manifestado em nossas tribulações e dificuldades. Bem-aventurado aquele que encontrar no momento na sua vida de voltar imediatamente para o Senhor Jesus. Ele está te esperando de braços abertos. Viu? Eu e o Pai somos um. E tudo aquilo que pedidos ao Pai em meu nome, Ele fará. Tudo aquilo que você pedir ao Pai vivendo como eu, vivendo na sua vida, Ele vai responder. Batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. São promessas inefáveis, são promessas que é impossível Ele não cumprir. Ele é Deus, Deus não mente, porque Ele tem poder para cumprir. Uma outra característica, meus irmãos, importantíssima sobre a oração, né? É que permite o poder divino de agir em circunstâncias terríveis. Se você vai orar a Deus, você está abrindo o seu coração, você está tirando os obstáculos, tá? Permitindo que o Senhor Deus acesse, não que Ele precise de autorização para isso, tá? Por isso que a oração é diálogo, é participação, é conversa a dois. Ele não quer pegar o teu coração e entrar nele. Ele já está aí dentro. O Senhor Jesus já entrou no seu coração. O que nós podemos fazer é fechar para não acontecer nada. Resistir ao Espírito Santo, entristecer a ação. Nós também aprendemos isso aqui. Mas quando nós removemos a oração, remove esses obstáculos. Quando nós temos vida de oração, nós estamos constantemente removendo obstáculos da ação divina a nosso favor. Porque nós temos obstáculos. Temos. E o obstáculo é responsabilidade nossa tirar. Não é dele. Nós sabemos o que temos que fazer. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, na porta do túmulo tinha uma pedra gigantesca. Isso mesmo. Lembram disso? Pois é. Quem foi que teve que remover a pedra? Não foi Jesus. Eu faço uma pergunta. Jesus teria poder de remover aquela pedra? O que é que você acha? O Senhor que tem poder de levantar um morto depois de 4 dias, o que era aquela pedra na presença dele? Ele nem precisava. Porque a Bíblia diz que ele mandaria um anjo e ele removia a pedra. Na ressurreição dele foi o que o anjo fez. Veio e removeu a pedra. Lembra quando Maria chega lá no túmulo, está lá o anjo, foi ele que removeu, está no texto. Mas agora não é mais um anjo. Vamos aprender uma coisa, aquilo que você pode fazer, aquilo que o Senhor Deus nos capacitou a fazer, Ele não vai fazer por nós. São lições preciosas que nós temos que ver dentro da palavra. Se eu dedico a minha vida a uma vida de oração, esses obstáculos têm que ser removidos, e quem remove esses obstáculos sou eu, somos nós. Nós chegamos para Ele, por uma ordem dEle, numa oração para Ele, Ele vai dizer, tire o obstáculo. Quando Ele manda você tirar um obstáculo, Ele te capacitou a fazer isso. Quando Ele mandou aqueles discípulos tirarem aquela pedra, que era muito pesada, eles foram lá e tiraram, porque Jesus os capacitou a mover o obstáculo. Então é muito simples. Permitam o poder de Deus agir na sua vida. Porque Ele não vai chutar o seu coração. Não vai usar um maçarico para abrir o seu coração, para entrar nele. Ele não vai fazer isso. Você tem que entender que a porta desse coração é aberta por dentro. Viu? O Senhor Deus entra nele, já está lá dentro. Mas nós temos uma capacidade muito grande de não querer Deus agindo na nossa vida, porque às vezes nós somos mesquinhos e achamos que podemos resolver. Não podemos, acabou. Tá?
E uma outra terceira coisa, meu irmão, que a palavra de Deus vai nos ensinar, é que a oração não faz. Nós vimos aqui, até agora, que a oração é um relacionamento que nos aproxima de Deus, e a oração tem um significado de efetuar em nós. Agora tem coisa que a oração não faz. E infelizmente, irmãos, tem muitos irmãos nossos achando que pode tudo com oração. Já conheceu pessoas assim? Pois é. Hein? Olha, vai lá para aquela irmãzinha lá que ela tem uma fé danada. Vai lá orar que ela resolve esse seu problema. Não tem problema, só falta fé. Não é bem assim, meus irmãos. Tem coisa que a oração não faz. Vocês querem ver? Primeiro, ela não persuade Deus a fazer o que ele não quer. Às vezes as pessoas acham que conseguem convencer Deus, né? Persuadir Deus a pensar como nós. Porque se ele pensar como nós, ele vai atender a minha oração. Claro! Aí ele tenta convencer Deus. Aí ele ora, ele conta para Deus como fazer, ele quer ensinar a Deus, ele quer informar coisas a Deus. Ele vai sair dali pensando assim, fiz a cabeça de Deus. O Senhor Deus vai fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Mas preste bem atenção, nossas orações, meus irmãos, as nossas orações não persuadem Deus. Não convence Deus. O que Deus determinou é aquilo que vai acontecer. A oração não vai convencer ele a não fazer o que ele não quer, não vai fazer aquilo que ele já falou que vai fazer. Já programou que vai fazer, porque ele é Deus onisciente. Ele não precisa de mudar, porque tudo que vai acontecer foi movido por ele. Nada pega Deus de surpresa. A nós sim, mas a ele não. Não existe nada que ele fez que tivesse que ser melhorado. Tem muito crente que acha que Deus devia ter melhorado a vida dele. Né? Tem crente assim, que acha que Deus devia ter melhorado a vida dele. Que Deus devia ter feito uma coisa melhor. Tem problemas que o crente quer dizer para Deus como resolver. Meu irmão, isso não convence Deus. Deus não faz aquilo que ele não quer fazer. Foram avisar Jesus Cristo que Lázaro tinha morrido. Chegaram para ele e disseram, mestre, vá depressa, porque Jesus falou assim, não, ficou mais 4 dias, depois foi. Porque ninguém vai fazer ele fazer o que ele não quer. Não tem ninguém que pode fazer isso. Ninguém pode tomar nem a vida de Cristo se ele não quisesse dar. Porque Deus não se persuade. A minha oração não muda o coração de Deus. A minha oração não move o coração. A minha oração faz com que eu compreenda o que Deus quer para mim. Quando você for orar, fala, Senhor, revela-me o teu plano. Me dê humildade para entender aquilo que eu posso fazer. Me dê sobriedade para entender o que tu tens para mim nessa crise, nesse problema grave. Mas não tente persuadi-lo, porque vai perder o teu tempo. E outra coisa interessante, a oração não capacita o homem a viver sem trabalhar, hein? Porque tem gente aí achando que tem um poder danado na oração, para ficar de braço cruzado. Porque é só orar que Deus manda. Deus manda dinheiro, Deus manda ouro. Deus não vai mandar nem um emprego na tua porta. Tem casos especiais que ele até faz isso. Mas vai levantar e vai lá na entrevista, vai estudar, vai fazer coisa, porque a sua parte, que eu falei agora mesmo, aquilo que nós fomos capacitados a fazer, ele não vai fazer. Então, se você quer conquistar algo na sua vida, faça a sua parte. Faça aquilo que ele está te capacitando. Não é? E você tem que fazer isso. O homem não adianta orar para viver à toa, como malandro, como preguiçoso. Não vai dar. Pode ter certeza que você não vai conquistar nada. Uma vez uma pessoa chegou para mim, Duval, ora para mim, que eu vou fazer uma prova amanhã, e estou precisando que Deus me abençoe naquela prova. Eu falei, glória a Deus, vou orar, ué. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você estudou? Eu estudei mais ou menos. Então vai reprovar. Vou estar pensando que o Senhor Deus vai fazer você passar na prova porque não estudou. Mesmo que não estudou, não vai. Vai estudar. Eu não vou pedir a Deus para abençoar a tua preguiça. Meus irmãos, Deus não abençoa a preguiça. Quando Jesus contou sobre
lá sobre a ansiedade, que Deus alimenta os pássaros. Tem gente achando que o passarinho levanta de manhã cedo, abre o bico e cai minhoca na boca dele. Cai não. Ele tem que levantar cedo, voar para lá e para cá, andar por dentro do mato, achar uma minhoca que está enterrada no chão. Tá? Ele vai ter que descobrir lá onde tem, a poça d'água não está ali. Não tem uma mesa lá cheia de minhoca, com água, com tudo, para o passarinho sentar e comer. Não tem não. Vai ter que correr atrás, vai ter que fazer de tudo para alcançar. Então a oração jamais vai fazer com que você não trabalhe. Vai orar a Deus para pedir trabalho, trabalho mesmo. Ela também não evita pessoas que ceifaram o que semeou, hein? Não adianta você dizer assim, eu roubei o camarada ali, ou vou pedir a Deus para não vir a polícia. Vai vir polícia. Ele é justo. Se roubou, vai vir polícia. Às vezes a pessoa pergunta, o que acontece com uma pessoa que está no corredor da morte? Orou a Deus, agora se converteu. Você acha que Deus não tinha que tirar ele do corredor da morte? Falei, não, isso depende dele. Se ele quiser tirar, ele tira, mas ele não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a oração, meus irmãos, ela jamais vai fazer uma pessoa deixar de ceifar o que semeou. Essa pessoa vai para o céu, mas vai morrer eletrocutado. Entendeu bem? Ah, mas Deus... Não, Deus não é injusto. É por ser justo que é assim. Cometer um erro, não fica impedindo a Deus. Não fica. Esse tempo atrás estava ouvindo um pescador falar. A mulher de um pescador aí. Ah, meu marido foi lá fora pegar camarão, estava proibido, estava no defeso. Aqui ele fala que ele foi lá roubar camarão. Aí foi lá, jogaram a rede e pegaram o camarão e estavam pescando, daqui a pouco passou o pessoal da guarda costeira, aí eles oraram e pediram a Deus para os policiais dos guardas costeiros não ver eles pescando. E eles passaram e não viram. Deus é bom, né, meu irmão? Eu falei, meu irmão, não bota Deus nesse rolo. Você está querendo dizer para mim que Deus abençoou você roubando camarão? Não é assim. O que você semear, vai colher. Depois o outro lá foi pego lá, perderam o rei, perderam tudo, porque semeou, fez o errado, colhe. A oração não nos livra disso. O que a oração não faz é isso. Mas aí Jesus explica alguma coisa sobre a oração. Jesus é oração. Agora Jesus vai falar da prática da oração. E ele é a evidência disso. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. Vocês acham que Jesus precisava orar? Se você está me respondendo, bota no seu coração isso aí. Jesus precisava orar? Bem, vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre isso. O que ele faz sobre isso. Só para os irmãos, Jesus orou muito, meus irmãos. Jesus orou muito. Só em Lucas ele ora 7 vezes. Só no Evangelho de Lucas, ele orou 7 vezes. E teve uma que ele orou a noite toda. Você sabe o que é isso? E diz o texto, ao entardecer estava ele só. Jesus saía do meio do povo, saía do meio dos apóstolos e ficava a sós com Deus. Meus irmãos, como é importante ficar a sós com Deus. Às vezes não dá para orar em casa, meu irmão. Muito furdunço, muita bagunça, muita correria, muita coisa. Por isso Jesus ordenou, vai e entra no teu quarto, fecha a tua porta, para ficar em silêncio. Para fazer a tua oração em secreto. Não faz aquela oração para todo mundo ouvir, não faz em silêncio entre você e o Senhor teu Deus. Faça isso. Você pode orar lá na praia. Você pode orar num canto em silêncio, tranquilo, você e Deus. Jesus, e estava lá o Senhor só, orando. Quando o barco atravessa o mar e ele anda sobre as águas, momentos antes ele estava no monte orando. Estava sozinho. Jesus orou sozinho muitas das vezes. Lá no Getsemane dizer que foi 3 vezes. As 3 vezes ele ficou sozinho, porque os discípulos não conseguiram. Jesus orou muito. Aí eu pergunto de novo, ele precisava confessar pecado? Não. Como um ser humano que ele era, ele precisava da força do Pai. Precisou do apoio do Pai. Isso mesmo. Ele não reivindicou ser igual a Deus e viver aqui como Deus, que não precisasse de nada.
Não, ele veio viver como um homem para ensinar como um homem deve viver. Jesus viveu como um homem ele ensinou a nós orarmos. Como um homem nos ensinou a depender do Pai. Porque ele, como homem, fez isso para nos ensinar, para trazer lições preciosas para nós, na nossa relação com o Pai. Ele ensinou seus discípulos a orar. A oração do Pai Nosso é o ensinamento dele. Jesus ensina a orar. Meu irmão. Será que nós estamos orando o suficiente? Será que nós aprendemos a maior oração que já foi feita até hoje? Ela leva 20 segundos. Isso mesmo. Ele deu um exemplo das orações, meus irmãos, que serão ouvidos para sempre. Exemplo de humildade. Isso mesmo, queridos. A palavra de Deus nos ensina que Jesus orou, e orou muito. E a oração mais bem feita, mais completa, que tem todos os ingredientes que Jesus ensinou, 20 segundos a 30 segundos, se você fizer ela mais lentamente. Por isso Jesus diz, não useis de vãs repetições em vossas orações longas. Tem gente que acha que é mais espiritual do que o outro porque faz uma oração de 10 minutos. Repete as mesmas coisas e fica rodeando aquilo ali toda a vida. Jesus não viu isso aí não. Ele já ouviu a primeira parte. Nós temos tendência de levar informações desnecessárias, de fazer coisas que não precisam ser feitas em oração. Vamos aprender com Jesus. Jesus ficava sós com o Pai. Quando ele ficou a noite inteira orando, quando foi no outro dia, ele tinha uma missão. Por isso ele ficou a noite inteira. Ele tinha a missão de escolher os 12 apóstolos. Ao sair pela manhã, ele faz a escolha. Porque o Pai é que tinha que falar com ele. Quem seriam esses homens? Meu irmão, a oração é extremamente deliciosa. Eu vou concluir com uma aplicação muito simples. Quantas vezes você ora por dia? Não me responder, não. Quantas vezes você ora por dia? Ligar para cá e dizer, Eduardo, eu oro 5 vezes por dia. Fácil não, pode estar mentindo. É bom você e Deus. Quantas vezes você ora por dia? Daniel era um grande profeta de Deus. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, porque naquelas três partes do dia, ele sabia que lá estava sendo oferecido o sacrifício da manhã, do meio-dia e da tarde. Aí ele virava para Jerusalém e orava. Nós temos orado? Temos tido vida de oração? Como entende orar sem cessar, meu irmão? Como você entende isso? Orar sem cessar. Orar sem cessar, meu querido, é ter uma vida de oração. Uma vida que é uma oração diante de Deus, na sua dependência, na sua insuficiência, enfim. É uma vida toda assim. A nossa vida tem que ser uma oração diante de Deus. Sabe qual foi a diferença entre as duas parábolas? Num você vai ter persistência, não é? E na outra você vai ter o arrogante, que se torna independente, se acha. Né? Um saiu justificado, o outro não. Amados, vida de oração diante do nosso Deus. É uma bênção você se aproximar de Deus em oração. Ele quer ouvir, porque falar, ele fala através da Bíblia. Se você só ora e não lê, é monólogo. Se você só lê e não ora, continua monólogo. E para não ser um monólogo, para virar um diálogo, então você lê e ora. Porque ela vai te levar para a oração. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja ouvindo nossas orações. Vida de oração. É o que Jesus quer de nós. Amém, irmão. Quinta-feira nós estaremos aqui de novo, hein? Eu vou falar de novo sobre oração, sobre alguns outros aspectos, mas não percam, não deixam de assistir na próxima semana, não, nesta semana, quinta-feira, estudo bíblico da palavra do Senhor, oração. Que Deus abençoe a todos e fortaleça a todos
cada vez mais. Nós vamos encerrar com uma oração. Deus eterno, nós te louvamos, porque a tua palavra nos ensina, ó Deus, a oração. O Senhor, teu Filho amado, ele nos ensinou a orar. Nós pedimos a ti, ó Deus, que tu venha nos lembrar disso constantemente e que nós possamos ter a sensibilidade, Pai, de descobrir que tu estás agindo em nossas vidas, em respostas às nossas orações, em respostas, ó Deus, ao teu plano que tu queres revelar através de nós, através de nossas vidas, através de nossas famílias. Por isso nós clamamos a ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa busca de oração, a ter um padrão de vida de oração diante da tua santa presença. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha nessa área. É o que eu te peço no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Dona Neuzi, mandou um abraço para o senhor. Um abraço, Neuzi. Deus te abençoe, querido. Boa noite, irmãos.